Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aí mais uma vez, iniciando um ano, né, com o privilégio de podermos iniciar estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, né? Temos pessoas que têm assistido as nossas reuniões que não são espíritas, e é uma reunião, esse estudo nosso é um estudo eminentemente espírita, né? Mas lembrando que nós respeitamos muito todas as denominações religiosas, tendo em vista que todas elas têm um olhar sobre a divindade, né? Mas, por se tratar de um estudo espírita, acabamos usando as terminologias espíritas, né? Os livros espíritas, ok? Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre gostamos de dizer também, e hoje de maneira muito especial, porque tem alguns textos do Emmanuel que a vontade que a gente tem é simplesmente mandar uma mensagem no WhatsApp do grupo, né? E dizer assim, ó, o texto hoje é esse, cada um faça a sua leitura, tire as suas lições, né? E vamos dormir, porque é difícil às vezes você comentar, falar algo que você ainda não consegue viver, né? E esse, de maneira muito especial, é um desses textos. Mas a gente sabe aí que os companheiros nossos de estudo compreendem bem isso, né? E sabem separar muito bem as coisas, né? Sabem separar aquele que está falando da mensagem, que é importante que isso seja feito, ok? Estamos estudando o Evangelho de Lucas, os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Lucas, né? Estudamos há pouco a parábola do bom samaritano. E na semana passada, assim que Jesus conta, né, a parábola do bom samaritano para o doutor da lei, ele vai lá para uma cidadezinha perto de Jerusalém chamada Betânia para encontrar alguns amigos queridos que ele tinha lá e os encontra, né? Dentre eles Maria, irmã de Marta, Marta e também Lázaro. E a passagem bíblica que nós estudamos na semana passada, e a mesma passagem dessa semana, é justamente o encontro de Jesus com essas duas personagens, essas duas mulheres do Evangelho, que ficaram com Jesus até o momento da crucificação. Aliás, dentre todos os discípulos e seguidores de Jesus, aqueles que ficaram até o final mesmo ali, a maior parte eram mulheres, né? Eram mulheres. Marta e Maria eram uma delas. E então existe um contato de Jesus com essas duas e nós estamos estudando esse contato. Jesus nos traz uma lição preciosa desse encontro com Maria e Marta. Como sempre gostamos de fazer, vamos ler a passagem bíblica como um todo, e que é dessa passagem que vai sair o nosso versículo de estudo, que aliás, gente, é o mesmo versículo da semana passada, né? É o Lucas 10, 42, só que o Emmanuel escreveu dois textos sobre esse mesmo versículo. Estudamos um na semana passada, que é o texto A Boa Parte, e vamos estudar um hoje, que é o texto O Necessário. Mas vamos ler a passagem como um todo, né? Que a gente vai conhecendo melhor também a Bíblia, né? As passagens bíblicas. Olha só, o evangelista Lucas nos narra assim, lá em Lucas 10, 38. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, Jesus, né? E certa mulher de nome Marta o hospedou. Era amiga dele, próxima dele. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta ficou aqui incomodada, ficou pé da vida com a irmã dela. Disse-lhes, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Aí agora vem o nosso versículo de estudo, que é o mesmo da semana passada, tá, gente? Porém, é necessária uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela.
Antes de falarmos do nosso versículo de estudo especificamente, eu pensei 3 palavrinhas nos versículos anteriores que eu acho importante a gente comentar alguma coisa a respeito. Uma é a palavra distração, quando Jesus fala que Marta distraía-se em torno de muito serviço. E as palavras inquietação e agitação. Quando ele fala, Marta, Marta, inquieta-te e agita-se, e te agitas, a respeito de muitas coisas, né? Parece que está falando isso pra gente hoje, né? Difícil a gente imaginar que há 2000 anos as pessoas tinham tantas coisas, né? Se inquietavam tanto pelas coisas. Mas é do ser humano, né? O ser humano imperfeito, ele ainda tem dificuldade em dosar, em escolher, em fazer melhores escolhas dentro das possibilidades que a vida lhe apresenta, né? Às vezes você tem algo muito importante e você não valoriza aquilo porque você está preocupado com outras coisas que são secundárias, que são importantes também, mas são secundárias, né? Então Jesus toca nesse assunto, na questão da distração, né? E trazendo para o nosso mundo hoje, eu acho que é ainda pior, né? Porque nós temos diversas distrações. O mundo hoje, principalmente esse mundo tecnológico em que vivemos, não é verdade? Eu vejo que é um mundo em que nos propõe distrações 24 horas por dia. Antigamente você se ligava uma televisão, né? Você tinha 2, 3 canais. Hoje, para quem tem para quem tem a possibilidade de ter, por exemplo, uma TV a cabo ou não, uma Sky, alguma coisa assim, tem lá 200 canais, né? Mesmo para quem não tem, a maioria das pessoas tem acesso à internet, e na internet você tem uma infinidade de informações, que é tudo muito bacana, né? Nós não temos como nadar contra isso, contra essa correnteza. Isso faz parte do progresso, nós não podemos negar a tecnologia, né? Irmos para um alto da montanha, viver lá como um eremita. Não é assim que funciona, né? Mas é preciso aprender a conviver com isso. Hoje, qualquer criança com 4, 5 anos de idade, ela tem mais acesso à informação do que um rei, né, no tempo do Egito Antigo. Só que é preciso dosar isso, porque quando não se dosa isso, nós temos problemas. Basta ver que os consultórios aí de terapeutas, de psicanalistas, de psiquiatras, de psicólogos, etc., eles estão cada vez mais abarrotados de pessoas. Que é importante, né, o tratamento, mas demonstra também como está a nossa mente. Como que estamos lidando com as diversas situações que temos que dar conta muitas vezes no nosso dia a dia. Algumas dessas situações são obrigações, mas outras são escolhas nossas. São escolhas nossas, né? Conversava com uma turma minha de ensino médio, uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 ou 3 anos atrás, sobre o uso de redes sociais, por exemplo. E quando a gente estava batendo um papo, eu gosto de conversar isso com meus alunos, né? De vez em quando eu pago as aulas de matemática, vamos bater papo. Falando sobre vida. E eles gostam, eu também gosto. Minha vontade é ficar só nisso, mas não posso, eu sou pago para ensinar matemática. Mas estávamos conversando a respeito do uso de redes sociais e eu pedi a eles que olhassem nos seus celulares, que tem como verificar, o tempo que eles tinham ficado no celular no dia anterior. Como era uma manhã, naquele dia eles quase não tinham usado o celular ainda, né? E eles ficaram assustados, eles mesmos se assustaram quando eles verificaram que a maioria deles tinham ficado entre 4 e 5 horas nas redes sociais. E eu falei, pois é uma turma de terceiro ano, estava se preparando para poder ingressar no mundo universitário. Eu falei, pois é, vocês vão ficar 4 a 5 horas dentro de uma sala de aula para se tornarem um profissional em algum setor, para ter um curso superior. Esse mesmo tempo que é necessário para te formar um profissional, que vai muitas vezes, a partir dessa profissão, te sustentar o resto da sua vida, é o tempo que você disponibiliza numa rede social.
que é muito bacana, também gosto de rede social e tal, mas 4 a 5 horas? E vi recentemente, que uma última pesquisa foi feita a nível mundial, que o brasileiro, não é só jovem não, o brasileiro fica em média 4 horas numa rede social por dia, nas redes sociais, né? Não é uma só, nas redes sociais por dia. E isso, para mim, responde claramente do porquê dessa inquietação que vivemos hoje, né? Desse acúmulo, que Jesus usou a palavra aqui, distração, né? São muitas distrações. E se você não tiver o controle disso, ninguém vai ter por você. Porque quando nós somos as crianças, na minha casa, por exemplo, eu tento controlar. Não é fácil, é muito difícil controlar, né? O quanto tempo estão assistindo e o que estão assistindo. Mas isso não se restringe às crianças. Adultos estão ficando horas em redes sociais muitas vezes. E será que isso vai te levar a algum lugar? Ou é só o prazeroso, é só o gostoso da vida, né? Então é uma questão que nós temos que... Porque o dia, meus irmãos, minhas irmãs, é que só tem 24 horas. O dia aqui na Terra, né? Se nós quiséssemos um dia maior, tínhamos que morar em Vênus. Lá em Vênus, que é o planeta que a gente consegue ver, né? Normalmente aí com a olho nu, né? Parece uma estrelinha, aquilo é Vênus, né? Lá, o dia lá corresponde a mais de 200 dias nossos. Mas aqui são só 24 horas. Então, a gente tem que aprender a selecionar isso. Eu acho que é essa atenção que Jesus tenta chamar de Marta, né? Marta, Marta, né? Inquieta-te e te agitas. E eu estou aqui, eu sou um espírito puro encarnado na sua frente e você não está percebendo isso. E muitas vezes é isso que acontece com nós. Temos o Cristo na nossa frente e ele passa despercebido. Por quê? Porque nós estamos distraídos com um mundo de coisas. Com um mundo de coisas. Então, dentro dessas 24 horas que nós temos no dia, é importante lembrarmos que nós temos um objetivo em estarmos encarnados. E dentro desse objetivo de estarmos encarnados, né, é imperioso estarmos atentos ao que é necessário para termos êxito na nossa encarnação, né? Tendo em vista que nós temos uma literatura espírita aí recheada de livros, deixando claro que as pessoas, principalmente aquelas que têm contato com a mensagem do Cristo e que não sabem utilizá-las nas suas vidas como um meio de transformação, essas pessoas não têm desencarnado muito bem, né? Temos uma literatura recheada sem nenhum terrorismo, né? Mas existem, os espíritos têm nos dito isso através da literatura. Bom, então dentro desse necessário para que a gente possa ter êxito, vem o texto de Emmanuel agora, com o título O Necessário. O Necessário. Texto esse que faz parte do livro Segue-me, né? Mas antes de ler o texto, eu gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos. É sempre bom a gente recorrer ao Livro dos Espíritos, né? E eu encontrei uma questão aqui, dentro da Lei de Conservação, no capítulo 5, do livro 3º, né? Na questão 704 do Livro dos Espíritos. 700, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, meus irmãos, que tá cortando. Questão 704 do Livro dos Espíritos. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, forneceu-lhe sempre os meios? Resposta: sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Por isso faz a terra produzir, para fornecer o necessário a todos os seus habitantes.
porque só o necessário é útil. Olha só o necessário é útil. Podemos conjecturar então que o desnecessário para nós, enquanto espíritos imortais, é inútil. Ele pode ser muito útil para você enquanto encarnado aqui nos seus prazeres, mas enquanto espírito imortal, o desnecessário ou o supérfluo, ele é inútil, né? Os espíritos encerram a resposta assim: o supérfluo não o é jamais, né? Então, depois tem uma questão, quem puder ler a questão 705, ele vai dizer, né, na verdade, em função do nosso egoísmo, então a Terra pode produzir tudo para a gente, né, só que aí, em função da nossa necessidade de posse, aí tem toda essa questão de desigualdades sociais, os espíritos entram nesse assunto também. Mas fiz questão de ler essa questão para deixar claro o seguinte: somente o necessário é útil para a gente. É aí que está a dificuldade da análise, né? O que realmente é útil? Porque normalmente a gente confunde o útil, eu sempre gosto da palavra gostoso, né? Com o gostoso. E nem sempre o útil é aquilo que é bom dentro da sua limitação de vida, né? De visão de vida. A gente precisa se enxergar enquanto espírito imortal para que a gente possa perceber melhor o que é útil daquilo que não é útil, não é isso? Bom, e aí Emmanuel vem agora sim o texto, né, gente? Na verdade, as reflexões que a gente faz antes, elas já são reflexões do texto, mas a gente gosta de fazer esse introito, né, para a gente poder entrar no texto aí realmente com mais peso, né? O primeiro parágrafo do texto, Emmanuel nos diz assim, não vou ler o texto todo não, até porque a dona Rosi já leu por nós aí, né? Terás muitos negócios próximos ou remotos, ou seja, próximos ou distantes, né? Mas não poderás subtrair-lhe o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonha de leve. Emmanuel já começa o texto assim, olha, você tem um monte de negócios próximos, né? Negócio aqui no sentido mais amplo da palavra, né? Não é só negócios comerciais. Você tem um monte de tarefas a fazer, próximos e mais distantes. Mas é preciso se lembrar da morte. Porque a morte é a única certeza que nós temos enquanto encarnados, a única, que vamos um dia voltar ao plano espiritual. E ela tem esse poder. Ela tem o poder de repente, aquilo que era necessário para você e até essencial, perder o sentido. Se nós pudéssemos fazer uma lista daquilo que é essencial e necessário para nós hoje, nós nos assustaríamos se fizéssemos essa mesma lista após o nosso desencarne. Será? É um exercício interessante, né? Anotar. Minha lista ia ter umas 30 páginas. E depois do desencarne? Quantas dessas linhas, dessas 30 páginas, seriam realmente necessárias ou seriam realmente essenciais? Então, é essa complexidade do tema, né? Em estarmos encarnados, termos que correr atrás das nossas situações materiais, porque temos que trabalhar, temos que nos alimentar, né? Mas nunca perdermos o foco, o objetivo de estarmos encarnados. Acho que é uma questão de percepção do porquê estarmos encarnados, né? Hoje mesmo no meu dia, mesmo tendo feito esse estudo já ontem, né? Eu quase não me lembrei do que realmente me importa nas minhas atividades enquanto espírito imortal. Eu acho que é um treinamento que nós precisamos começar a fazer. Aliás, meus irmãos, esse treinamento eu acho que vale para qualquer ensino vinculado à espiritualidade. Não adianta mais nós ficarmos apenas no campo da contemplação dos ensinos vinculados à espiritualidade.
é necessário, segundo o texto de Emmanuel, né, começarmos a treinar isso. Treinar isso. Tem dias que vamos conseguir, tem dias que não vamos conseguir, né? Mas o acúmulo das vezes em que tivermos êxito vai nos tornando um ser um pouco melhor, né? Então é algo que a gente tem que analisar. Olha o segundo parágrafo do texto de Emmanuel, tá assim, ó. Administrarás interesses vários. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários de elevação. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de um vídeo que eu assisti há pouco tempo do Haroldo Dutra Dias, em que ele dizia que ele tinha acabado uma palestra, provavelmente o tema da palestra era preocupações, alguma coisa assim, e que chegou um senhor para ele, segundo ele, muito simples, e parecia até analfabeto, o próprio senhor deve ter dito isso a ele, né? E que ele disse assim para o Haroldo: sabe como é que eu entendo isso tudo que você falou aí, meu filho? O Haroldo: não. Ele falou: estende os seus braços. O Haroldo estendeu os braços, né? Botou as mãos, os braços estendidos. E o senhor falou assim: tente pegar algo que está além da ponta dos seus dedos sem sair do lugar. E o Haroldo: não tem jeito, né? É impossível. Ele falou: é assim que eu entendo isso. Não dá para preocupar com aquilo que está fora do meu raio de ação. Interessante isso, né? Olha que lição que esse senhor deu, e é uma lição para todos nós. Dentro das diversas inquietações que nós temos, voltando ao texto bíblico de Marta, quantas delas realmente estão dentro do nosso raio de ação? A primeira que nós temos que eliminar são essas. Depois nós podemos eliminar outras no nosso raio de ação que são desnecessárias. Mas além dessas que estão sobre o nosso raio de ação, que são desnecessárias, nós ainda nos vinculamos a um monte de situações que estão fora do nosso raio de ação, né? Uma guerra, por exemplo, entre Estados Unidos e Irã. O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Além de preces? Nada. Eu não tenho esse poder. Eu nasci aqui, estou aqui em Minas Gerais, no Brasil, eu não tenho esse papel. Foge, é o que o Senhor quer dizer, foge às pontas dos meus dedos. E às vezes a gente convive com companheiros que estão preocupados com questões que não é indiferença, é racionalizar a situação. Volto a dizer, o dia só tem 24 horas. Se tem preocupações que estão fora do seu raio de ação, não as tenha. Essas são as primeiras que nós precisamos tentar eliminar, né? E se nós observarmos com muita seriedade, nós vamos perceber que nós temos um monte de preocupações que estão fora do nosso raio de ação, né? Depois, numa tarefa mais complicada, é tentarmos identificar aquelas em que estão dentro do nosso raio de ação. Então, eu achei interessante quando eu li esse parágrafo, porque eu lembrei aqui dessa fala do Haroldo Dutra Dias. E agora o Emmanuel vem descrevendo uma série de situações, né? A nossa relação com o dinheiro, muitas vezes a gente busca, né, amealhar enorme fortuna, e a gente não sabe aonde aquilo vai nos conduzir. Uma prova gigantesca. Para mim isso é muito claro, o dinheiro é uma prova gigantesca. Ou ter muito ou ter pouco, também é uma prova muito difícil, né? Então aquele que consegue sobreviver dentro de um grau de mediano é ótimo, né? E depois também falando a questão do discurso, né? As pessoas que usam o verbo, né? E que a gente não sabe as consequências das nossas palavras, muitas vezes, né? Fala dos grandes movimentos, aí você cria enorme, uma movimentação, grandes situações em torno de você. E será que aquela movimentação, toda aquela energia que você gastou, ou teve como objetivo o bem? Se não teve, você perdeu seu tempo. Emmanuel dizendo isso aqui.
ele usa a palavra, né? Vão te cansar em vão. Só perder tempo. Ou seja, o Emmanuel chamando a atenção para nós para o necessário. Olha, aprenda a escolher melhor as circunstâncias da sua vida, né? Ele fala aqui, isso que eu acho muito importante. Vou até ler. Experimentarás muitas dores. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, a dor faz parte do show. Ponto. Mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Ou seja, nem a dor por si só, ela não resolve o problema de ninguém. Se nós não aprendermos algo com ela, ela foi apenas a dor. Então a dor, ela tem uma proposta pedagógica. Então, se algo está acontecendo na nossa vida que nos faz sentir muita dor, seja ela física ou moral, não importa. É importante que nós avaliemos e percebamos qual que é o recado que essa dor quer me dar. Se Deus é amor e me ama de uma forma que eu não consigo nem imaginar, por que eu estou sofrendo isso? Né? Estou até com ele aberto aqui no meu computador. Tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Leon Denis é um grande, né, um dos precursores aí do espiritismo, né, contemporâneo de Kardec, né, morreu em 1927, nasceu em 1849. E olha só que nesse livro, o que Leon Denis traz para a gente em relação à dor. Achei fantástico essa passagem, olha só. A dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Estamos precisando entender isso melhor agora, nesse tempo de pandemia, né? Leon Denis continua. Fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Por isso, pôs Deus nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus retribui na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Bonito demais isso, né? Então, essa proposta pedagógica, educativa, que a dor precisa ter nas nossas vidas, né? E para encerrar, meus irmãos, Emmanuel encerra o texto assim, ó, Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Avançamos segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhe é próprio. Quando nós conseguirmos, né? Pelo menos eu não consigo, enxergar o necessário nas nossas situações de vida, nós vamos entender cada pessoa, nós vamos entender cada circunstância, cada situação que a vida nos coloca, né? Para encerrar, conforme eu falei na semana passada, esse livrinho aqui, Primícias do Reino, ele traz situações que acontecem antes e depois das passagens bíblicas que nós normalmente estudamos, né? Então, dentro dessa passagem bíblica que estamos estudando hoje, que é o contato de Jesus com Marta e Maria, em que Jesus, né, vem falando das inquietações, da busca do necessário, como Emmanuel vem nos dizendo aqui, eu gostaria de encerrar lendo a forma como Jesus encerrou esse contato com Marta.
Está lá no capítulo 16, a família de Betânia. Jesus encerra esse diálogo. Esse aqui é um texto, né, do Espírito Amélia Rodrigues, não está na Bíblia, tá, gente? É um texto, seriam os bastidores desse encontro de Jesus com Marta, né? Depois que Jesus chama a atenção de Marta, Marta diz assim: desculpa-me, Senhor, são os velhos hábitos muito arraigados. Né? Ela percebeu que tinha errado. Para atingir a plenitude, disse Jesus, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tem razão, concordou Marta. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus, a terra nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem. Ele não fala aqui que não é importante, é apenas que muitos se perdem. É importante as questões materiais. Perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual. Eis a vertical libertadora. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre valores imaginários e os valores reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem soterrados ao peso delas. Inumeráveis se agarram a ambições e enlouquecem percorrendo as sendas escabrosas. Assim que Jesus encerra esse diálogo com Marta. Meus irmãos, encerramos mais uma vez o nosso estudo, nosso muito singelo estudo, né? Agradeço muito a paciência de vocês, de maneira muito especial a dona Ana Barbosa, que tem partilhado essas reflexões comigo. Essas reflexões foram feitas aqui hoje, são reflexões delas também, né? E possamos estar juntos na semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.